E aí, pessoas, tudo bom? Aqui quem fala com vocês é o professor Kaique. Tá, bastante gente estava me pedindo para fazer esse vídeo com relação ao teste de mesa. Tá, eu trouxe alguns exemplos aqui, vou fazer junto com vocês. Tá, eu espero que deixe um pouquinho mais claro na cabeça o que que é esse teste de mesa, para que que serve, né? Antes de eu começar a desenvolver com vocês os testes de mesa, preciso explicar da importância dele, né? Quando a gente faz um algoritmo, quando a gente faz um código, né, a gente passa ele por interfaces de desenvolvimento que elas costumam dar dicas para a gente com relação aos bugs, com relação a linguagens ou termos que você usou que não fazem mais sentido para a linguagem, né? Mas isso é hoje, né? Antigamente não tinha como fazer isso. Antigamente você rodava ou não rodava, né? Você tinha máquinas e essas máquinas rodavam o código que você fez ou não. E aí, para evitar os insucessos, né, a gente fez um- uma técnica, né? Que é o teste de mesa. Na verdade, é bem, a gente não criou isso aí já vem da matemática, né? Você fazer a prova real, digamos assim, de uma equação, é a mesma coisa que a gente vai fazer com o teste de mesa. Só que fica um pouquinho mais complexo, porque a gente basicamente pega ponto a ponto do programa para ver, a gente olha linha a linha para ver se está indo para o lugar de memória certo, e etc. Tá? Mas não é difícil, tá? É algo que se você entender o fluxo da coisa, você vai até gostar de fazer, tá? É importante você saber fazer, é importante você treinar, né? Porque na vida da programação, na vida da computação, você vai sempre se deparar com testes lógicos, onde você vai ter que olhar para o código, porque a interface de desenvolvimento não está te respondendo do jeito que você imaginava. E aí cabe a você, profissional, olhar lá linha a linha e pensar, esse valor tá errado, né? Ah, isso que eu fiz aqui tá errado, tá? Então, deixa eu agora compartilhar com vocês a tela. Eu fiz alguns exercícios, tá? Eu vou fazer ele junto com vocês. Aí, share screen. Deixa eu deixar mais próximo, porque essa tela é um pouquinho grande. Bom, primeiramente, a gente precisa anotar o código que está vindo, certo? Eu já facilitei a vida de vocês no sentido de, vou deixar o código todo comentado, tá? Teoricamente, ele não vai aparecer assim para vocês sempre, tá? Mas eu resolvi deixar nesse esqueminha aqui para facilitar. Então, primeira coisa, exercício um, cálculo da média, tá? E o código já está pronto, já está funcionando, já testei. E aí eu coloquei algumas linhas. Então tem a linha um, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5, linha 6, linha 7. Ah, professor, como é que você sabe qual linha é qual? Só contei, né? E eu fui olhando o código em si. Ah, professor, por que que não começou no include? O include ele vem antes do código, né? Se você for parar para olhar, ele está incluindo uma biblioteca aqui. Então, não necessariamente a gente precisa contar ele como linha, a não ser que você queira, né? Lembrando que o teste de mesa ele pode ser mais complexo ou menos, tudo depende da sua visão aqui. Tá? Tem uma forma mais simples, né, que é você contar só o valor das variáveis, e tem a forma um pouquinho mais complexa, que é a que eu vou fazer aqui, é, que é linha a linha, tá? Então vamos aprendendo a mais complexa do para fazer a mais fácil é 2 segundos, tá bom? Então vamos lá. Essa aqui é a linha um, int main, certo? Então, imagine que o nosso código ele começou ali, começou a rodar e parou aqui, né, na linha um. Então, vamos copiar essa linha um aqui, né? Deixa eu copiar para cá. Não, é difícil de enxergar aqui no canto. Ó, Ctrl V, submit texto, linha um, certo? Neste momento, né,
temos as variáveis, né? Que são nota um, nota 2, média, e aqui essa saída é a saída do console. Ah, professor, de onde você tirou isso? Tá? Do código. Eu olhei, eu fiz uma tabelinha em branco, tá? E aí eu coloquei uma coluna para a linha, que é a linha que a gente vai estar seguindo, o comando que está nessa linha, e aí o valor das variáveis. Então, as variáveis que a gente tem aqui é nota um, nota 2 e média. Foi o que eu coloquei aqui. Se eu tivesse mais variáveis, eu ia colocar mais variáveis aqui, tá? Se eu tivesse mais linhas, né, eu ia colocar ad eterno aqui. Ainda, se eu tivesse um laço de repetição, eu repetiria várias linhas. Então, essas linhas estariam repetidas aqui também, tá? Aqui não quer dizer que eu vou passar por todas as linhas uma única vez, tá? Bom, essa aqui é a primeira linha. Então, qual que é o valor da variável nota um nesta linha aqui? Se você for parar para olhar, ela ainda nem foi declarada ainda, tá? Nenhuma das variáveis foi declarada, né? Então, não tem valor nenhum ainda. Então, a gente desconsidera isso aqui. O tracinhos. Ele também não pediu para nada sair no console, então desconsidera. Próxima linha, linha 2, tá? Então, vou colocar linha 2, né? Eu copio aqui o comando. Ctrl C, colo aqui. Deixa eu mudar aqui para 10, porque 12 está ficando muito grande. Isso, beleza. Então, agora a gente tem a segunda linha. Essa segunda linha, se a gente for parar para olhar, ela acabou de declarar as variáveis, tá? Só que ela não atribuiu valor ainda. O valor vai ser atribuído lá na linha 3 e 4. Tá? Então, por enquanto, também não temos nenhum valor guardado na nota um, nenhum na nota 2, nada na média e também não está saindo nada. Linha 3, tá? Linha 3, nota um recebe 7,5. Vamos colocar aqui. Então, aí, pessoal, agora a coisa já muda de figura. Se a nota um recebe 7,5, qual que é o valor guardado na nota um? 7,5. Então, 7 pontos, tá? E na nota 2? Na nota 2 ainda não temos valor, porque ainda não passou, tá? Vamos agora colocar a nota 2. Nota 2, só o texto. Na linha 4. Nota 2 recebe 8,0. Qual que é o valor na nota um? Agora continua sendo 7,5. A gente não mexeu mais no nota um, certo? Então vai continuar sendo 7,5 até acabar o programa, tá? A não ser que alguém mude ali no meio do processo. Aqui sim, na nota 2 a gente tem agora 8,0, certo? E na média, não temos nada ainda. E na saída também não temos nada ainda. Na linha 5 temos a média, tá? Então vamos copiar isso aqui, que é o cálculo da média. Eu vou arrastar isso aqui um pouquinho para cá, isso aqui um pouquinho para cá, para ficar bonitinho. Beleza. Aí agora a gente olha, qual que é o valor na nota um? 7,5. Qual que é o valor na nota 2? 8,0. Qual que vai ser o cálculo, né? Se a gente for olhar a média, ela é igual a 7,5 mais 8,0 dividido por 2. E vai dar o resultado de 7,75, tá? Neste momento, a gente chegou no resultado da média, tá? Mas ele ainda não mostrou nada na tela, ele só guardou esse valor na variável.
Então, tá aqui guardado o valor da variável. Então, não saiu nada, colocamos aqui. Na linha 6, aí sim a gente tem um comando que é o printf, que vai mostrar na tela, né, mostrar no console, isso aí. O valor 7,68 continua, tá? Então, até que eu pego lá. 7,75 agora, que é o valor da média. E a saída, olha só como é que vai sair. O texto, média, dois pontos, e aí o endereço de memória. Então vai ser média, dois pontos, e aí o valor. É isso que vai ser no console. Tá? Então, na saída a gente coloca isso aí. E no 7? Qual que é a linha 7? A linha 7 é o return. Por que que esse return existe? Tá? Lembrando, né, a gente, em C, né, nossa função principal é o int main. Tá? O int, ele diz que ele retorna um valor inteiro, tá? Então, por mais que eu não retorne nada, não retorne um valor específico, né, eu preciso, no final do programa, falar que eu vou retornar um valor, tá? Um número. Então, por isso que esse return zero existe aqui, porque eu vou retornar esse valor zero lá no final do programa. Então, ele vai ter a função de ser o prego no caixão ali, ser o finalizador da coisa. Então, vamos copiar aqui, return zero. E aí, esse return zero, se vocês forem parar para olhar, não mexe com mais nenhuma variável aqui, tá? Então, eu vou copiar o valor das variáveis e nada vai sair no console. Acabou o nosso teste de mesa desse primeiro exercício aqui, ó. Tá vendo? Nem doeu. E se você for parar para olhar, o trabalho nosso foi fazer o que o computador já faz, né? Isso aí, num programa. Você consegue ir vendo, tem um negocinho chamado debug, né? Que você consegue ir vendo os valores e passando linha a linha e vendo a atribuição do valor para variável e tal. Mas você só se torna um bom profissional se você sabe fazer isso no caderno, tá? Porque aí sim você vai começar a mastigar e engolir a programação, né? É uma lógica que se você não treina, você não vai ter êxito, tá? Nessa carreira. Vamos para mais um? Temos cinco, hein? Temos cinco, são 3:09 da manhã do dia 18. Estou aqui na madrugada gravando esse videozinho para vocês, porque eu gosto muito de vocês. Eu gosto de dormir, mas eu gosto mais de vocês. Então, assim, vou fazer esses exercícios, postar, e aí espero que vocês aproveitem, tá? Bom, exercício 2 a gente tem aqui uma estrutura condicional, né? Feita para descobrir se o número é par ou ímpar, tá? Se o programa está certo ou não, não é esse o mérito. Vamos testar aqui o teste de mesa para ver se ele funciona conceitualmente, tá? Então, vamos lá. Ah, primeira linha, né? Linha um vai ser o int main. Ah, professor, todas as linhas vão ser o int main. Todas as linhas um vão ser o int main. Depende, se você estiver trabalhando com C, sim, né? Agora, se estiver trabalhando com outra linguagem, não necessariamente. Notem que essa aqui tem o num e tem uma tal de condição avaliada, tá? Eu já vou explicar isso aí para vocês. Eu já meio que passei um spoiler aqui para vocês verem as colunas, porque para vocês verem também que não é uma regra, né? Você pode personalizar o seu teste de mesa para ele ser mais completo ou menos completo, tá? Então aqui comando, daí a variável num, né, não recebeu nada ainda, a condição também não e a saída também não, né? Estamos começando. Agora sim, int num igual a 10. Isso aí significa o quê? Que a variável inteira, né, que significa que aqui dentro tem o número inteiro guardado. Não digo número inteiro no sentido de ele não está fracionado, né? É um número do tipo inteiro, tá?
recebendo 10, tá? Então a variável num recebe o valor 10. Sendo assim, né, agora nós que sabemos ler os programas, né, a gente sabe que o variável num está recebendo 10. Olha só. Condição avaliada, ainda nada, tá? Linha 3. A linha 3 a gente vai ter aqui um if, né, um se. Então, se alguma coisa outra coisa vai acontecer, tá? E qual que é a condição, né, que está rolando aqui? Número continua sendo 10 e aí a condição é isso aqui, ó. Se o resto da divisão de número por 2 for igual a zero, né, então ele é par, tá? Isso aqui é um cálculo simples, tá? Eu vou aproveitar, né, que esse é o eu tô gravando fora da ordem, tá? Que vocês pediram. Então eu tô começando com o teste de mesa. Mas tem coisa antes. Mas eu vou aproveitar para lembrar vocês de uma coisa, tá? Um igual é atribuição, tá? Dois iguais é comparação. Então, quando você vê num igual 10, eu estou guardando o valor 10 na minha variável num. Agora, quando você vê 2, né, resto de 2 por num, igual a zero. Isso aqui eu estou testando se isso aqui é igual a zero, tá? Então, eu estou comparando uma coisa com a outra. O resultado de uma atribuição é a variável sendo guardada com esse valor. O resultado de uma comparação é um verdadeiro ou falso, tá? Então, o resultado dessa condição avaliada vai ser verdadeiro ou falso. Então, o resto, né, de 10 dividido por 2 é igual a zero? Sim. Então, aqui é verdadeiro. Opa, aqui, verdadeiro. Também está em duas. Deixa eu ver isso aqui. Tá? Então, olha só que legal. A gente descobriu que isso aqui é verdadeiro. O que que aparece no console, se a gente olhar aqui, ainda nada, né? Porque a gente testou isso aqui. Então, nada. Linha 4, tá? Então, se o número for par, então a linha 4 vai ser executada. Se o número não for par, se o teste aqui der falso, ele vai para a linha 6, tá? Então, você poderia também criar aqui um segundo fluxo do teste, né? E falar, ó, se for é isso, se não, vai para cá, tá? Mas no nosso caso, a gente vai fazer o caminho feliz, né? Vamos falar que o cara acertou. Então, 4, né? Linha 4, print o número é par. Na variável num, continua sendo 10. Não tem mais nenhuma condição sendo avaliada. E o que vai aparecer no, no console, né? Na saída, vai ser o número é par, tá? 7. Linha 7. Por que linha 7 e não as outras, professor? Porque a 6 a gente não vai passar, porque ele já entrou na condição aqui, tá? A linha 5 eu nem comentei porque é só um else, tá? Então eu até pulei ele. E aí a gente tem o return zero. O return zero a gente fez no outro programa, certo? Só copiar aqui. Mas note que não dá para copiar as outras coisas, né? Return zero, num continua 110, condição não tem mais condição e não tem mais nada saindo, né? E está pronto o nosso segundo teste de mesa, tá? Notem que não está difícil,
tá? É só analisar o código. Eu costumo falar para os meus alunos que programação é conversar com o código. É uma outra linguagem, né? É como se você estivesse falando com alguém que está conversando em inglês com você. Você precisa saber converter português para inglês para conseguir responder essa pessoa e para conseguir entender o que ela está falando, né? Porque sua língua mãe é português. Então aqui ninguém nasceu sabendo ser, né? Já pensou? Se nasceu e aí sua família, ao invés de se comunicar em português, se comunica em linguagem C, né? Não, não é assim que funciona, né? Então você vai ter que ter uma dificuldade, assim como as pessoas têm um pouquinho de dificuldade para aprender uma outra língua, você vai ter que ter dificuldade um pouquinho para aprender C. Mas conforme você for treinando e praticando, você consegue entender melhor o que está acontecendo aqui, né? Então você já descobriu que aqui, né, esse int main é um blocão, né, esse bloco inteiro. Está guardando um código dentro dele, a função padrão. Aqui a gente tem o código que está dentro dele. Então a gente tem um inteiro que recebe um número. Aqui a gente tem um teste, né? Então, se alguma coisa for verdade, faz isso. Se não, faz isso outro, tá? Ah, professor, por que que eu não tenho aqui um senão e uma condição? Porque esse else, ele é a negação do if. Então, se o número, né, o resto do número dividido por 2 for zero, então faz isso. O se não significa o quê? Exatamente o contrário. Então, se não for igual a zero, tá? Beleza. Fizemos esse aqui. Agora a gente vai para Python. Python é mais gostosinho, tá? Tem menos verbos para você ter que aprender, tá? Mas o teste de mesa é idêntico. Tá? Então aqui a gente tem um comando um programa que soma dois números, ó. A recebe 5, B recebe 3. Soma recebe A mais B, então a variável A somada com a variável B, e depois a gente tem um print que ele vai mostrar para a gente a soma, tá? Então, linha um, qual que é o comando? A recebe 5. Copiar a tela é uma vergonha, né? Eu estou fazendo preguiça mesmo, porque dava para digitar tranquilo, tá? E aí a variável A recebe o quê? Recebe 5, né? Ah, mas logo na primeira linha, sim. Você colocou na primeira linha do programa isso, né? A B ainda não, soma ainda não e nada saiu no console. Linha 2, tá? B vai receber. Eita, tá vendo? É por isso que eu copio as coisas. E aí fica igualzinho. C, Ctrl. Qual que é o valor de A neste momento? Continua sendo 5. Qual que é o valor de B? 3. A soma ainda não foi feita, tá? Então fica aqui. Saída também nada. Linha 3. Aí a gente tem soma, vai receber o valor de A mais B, tá? Soma recebe A mais B. Isso aqui é um cálculo bem difícil, tá, gente? Mas 5 mais 3 é 8, tá? Tô dando a resposta aí porque eu sei que é complicado fazer essa conta. Então, ó, 5, 3, 5 mais 3, 8. Tá? Então, o soma acabou de receber o valor 8. Ah, professor, por que que você não fez o cálculo da condição igual você fez lá em cima? Eu poderia ter feito, mas eu não fiz por quê? Porque eu não quis. Tá? Se você quiser, você faz. Tá, mas não é necessidade, numa soma de dois números, eu ficar explicitando aqui os cálculos, mas beleza. E também eu não estou testando uma condição, tá? Eu estou efetivamente somando dois valores e atribuindo esse valor à variável. Então, essa variável, ela vai receber esse valor. Valor do 8 aqui por conta do valor das outras variáveis ali em cima, tá? Na saída ainda não aparece nada. E aí, no final, a gente tem o printf, tá? Printf, ele está na linha 4. Qual que é o valor de A? 5. Qual que é o valor de B? 3. Qual que é o valor da soma? 8. E o que que esse print faz? Ele mostra no console.
tá? Então, vai aparecer assim, ó. A soma é, e aí ele vai estar buscando o valor de memória lá, o endereço de memória da soma, da variável soma, que é 8. Tá? Então, é isso aqui que vai aparecer na saída, beleza? Agora vamos para penúltimo exercício, também em Python. A gente vai fazer uma contagem regressiva para o lançamento de um foguete. Olha, fiz até com emojizinho aqui, ó, foguetinho. Bom, linha um, né? O que que a gente vai estar recebendo? Contador, tá? Ó, o contador recebe 3. Por que que a gente tem um contador? Tá? Porque a gente vai usar o comando while. O comando while é um comando muito perigoso, porque se você fizer uma condição sem prestar muito atenção ali no rolê, você vai acabar entrando num loop infinito, tá? Vários IDEs, vários ambientes, eles te avisam se você entrar num loop infinito, tá? Então, mas tem outros mais antigos que não. E aí o que acontece se você entra num loop infinito e a ideia não te avisa? Ele vai rodar até a memória RAM do seu computador acabar. Quando a memória RAM do seu computador acabar, vai travar o Windows, vai dar tela azul. É isso que vai acontecer, tá? Então vamos evitar, tá? Só usem o while quando vocês tiverem certeza da condição. E aí é mais um motivo para usar o teste de mesa, tá? Então, enquanto o contador, né, for menor que zero, tá? Então é assim que a gente vai para a linha 2. Mas por enquanto, vamos começar aqui. Linha um, o comando foi esse, então o contador recebeu 3. A condição ainda não tem nada e a saída também nada. Aí, vamos usar esse aqui, ó. Linha 2. Enquanto o contador for maior que zero, tá? Contador é maior que zero. Contador é 3. Então, sim, ele é maior que zero. Então, essa condição é verdadeira. Verdadeiro. Na saída não vai mostrar nada, tá? Só que por ser verdadeiro, ele vai printar, print contador, na linha 3 e já vou até colocar o outro comando aqui, contador menos igual a um na linha 4. O que que esse comando aqui está fazendo? Ele está tirando um do contador, tá? Isso aqui seria o equivalente a contador recebe contador menos um. Tá? Então ele vai receber o valor que ele tinha subtraindo um. Tá? Dá para fazer o contrário? Dá. Se você colocar mais igual a um, ele vai fazer o inverso. Ele vai é, incrementar um. Tá? Então, neste caso aqui, o print, né? Vamos ver. O contador vai ser 3. A condição não tem condição sendo testada. Na saída vai aparecer o quê? 3, né? Porque ele está printando o valor do contador. Então, o contador é 3. Contador menos um, menos igual a um, que significa que agora o contador é 2, tá? E o resto permanece. Se o contador é 2, a gente volta aqui para a linha 2 e testa essa condição. Contador continua sendo 2, então 2 continua sendo maior que zero? Continua. Então, é verdadeiro. Vai aparecer alguma coisa na saída? Ainda não. Vai aparecer agora. Print na linha 3.
continua sendo 2. Aqui continua não aparecendo porque não tem condição, né? Sem condição, haha. E aqui na saída aparece 2, que é a, a saída que vai aparecer no console. Beleza. E aí, depois do print, vem o contador menos igual a 1, na linha 4. Aqui o contador agora vai virar 1. Nossa, professor, estamos repetindo as coisas. Sim, é um comando, é um laço de repetição. E ele vai repetir até satisfazer o loop, né? Até sair fora da condição do loop. Então, a gente tem o 2 ele ainda vai passar, vai virar 1, e aí a gente vai testar o 1, né? Então vai ser aqui de novo 2, 3, 4 para testar. Então aqui o contador vai ser 1. Enquanto o contador for 1, né? Vamos printar aqui. Então, contador menor ou igual a 1, não vai aparecer nada nas outras coisas. 1 é maior que 0? É. Então, verdadeiro. E não aparece nada. Vamos printar o contador, agora que o contador é 1. E aí, contador menos igual a 1. 1 menos 1, 0. E aí a coisa muda de figura, né? Porque agora a condição while, aqui no 2, ela vai ser falsa. E se for falso, acontece o quê? Ó, vai printar isso aqui. Tá? Então ele vai ficar em loop enquanto o contador for maior que 0. Se ele deixar de ser maior que 0, ele printa decolagem. Por que o 0 ele não contou? Porque a gente está falando maior que 0. A gente não está falando maior ou igual a 0. Se fosse maior ou igual a 0, ele ia dar mais uma volta nesse loop e a gente ia terminar um pouquinho mais para baixo. Mas no caso, agora a gente vai fazer esse print decolagem. De decolagem, linha 5, tá? O contador continua em 0, a gente não testa mais condição, e o que vai aparecer no, na saída do console vai ser decolagem. Deixa eu mudar aqui para 10. Sucesso. Aí, ó, que bonitinho. E para acabar, tá? Eu fiz um exercício em pseudocódigo, tá? Então, nessa aula, a gente aprendeu a fazer teste de mesa em C, em Python, e agora vamos aprender em pseudocódigo. E aqui, nesse pseudocódigo, eu vou fazer dois, né? Um se deu certo e outro se deu errado, tá? Então, aqui, ó, explicitei linha um, 2, 3, 4. Eu também não contei o C, não, tá? Poderia ter contado aqui, mas não contei. Linha 5 também aqui, tá? Então, vamos começar do começo. Qual que é a linha um? A linha um é esse número secreto recebe 7. Se o número secreto está recebendo 7, qual que é o número secreto? 7. Entrada. Não temos entrada ainda. Condição, nenhuma ainda. Saída, nenhuma ainda. Deixa eu colocar para 10 aqui para facilitar. Beleza. Agora, entrada vai ler o teclado. Tá? Isso aqui é linha 2. O número secreto continua sendo 7 e aí o usuário digita 5. Condição ainda nenhuma, saída nenhuma. Tá? E aí a gente coloca, se entrada for igual ao número secreto, então
Isso na linha 3. O número secreto é 7. O usuário digitou 5. E a condição é o quê? Se a entrada for igual ao número secreto, você faz. A entrada é igual ao número secreto? Então, não. Que é falso, tá? E aí, então, se é falso, a gente tem que mandar ele escrever novamente, tá? Na linha 5 aqui. Então, linha 5, tente novamente. Aqui continua sendo 7, aqui continua sendo 5. Aqui não aparece nada e vai aparecer para ele, tente novamente. Pronto. Primeiro teste foi feito. Vamos para o segundo, tá? O segundo, basicamente, os primeiros aqui é igual, tá? Eu só vou trocar para 7 ali a entrada, tá? Então, vou copiar aqui. Então, linha um, número secreto, recebe 7. Número secreto é 7. Aqui, no caso do usuário, vai digitar 7 e aqui vai ser 7, tá? A entrada é igual ao número secreto? Agora é verdadeiro. E aí a gente vai não mais para a linha 5, a gente vai para a linha 4, escrever você acertou. Continua sendo 7, continua sendo 7, menos, e aqui você acertou. É isso, meus queridos consagrados. Acabou-se, né? A gente fez aqui todas esses testes de mesa. Tá? Eu espero que tenha ajudado a dar um norte aí para vocês. Se precisarem de ajuda, entrem em contato comigo, tá? Eu vou colocar esse vídeo no YouTube, então se você está assistindo no YouTube, manda um comentário. Se você está assistindo por outros lugares que eu postei esse vídeo aqui, você tem outras vias de me contatar, chats, caixas de entrada e etc. Tá? Então entre em contato comigo que eu vou tirando dúvida. Se tiverem sugestões também, me avisem. Se você faz de outro jeito, me avise também. Eu não quero que você entenda que isso aqui é verdade absoluta, tá? É uma forma de fazer, tá? Mas existem outras. Se é melhor ou pior, eu acho que depende da ocasião, tá? Mas, no mais, era isso. Obrigado aí pela atenção de todos. Precisando de alguma coisa, contem comigo. Até mais. Tchau, tchau.